Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube da Associação Espírita Caridade. Eu primeiro gostaria de agradecer à equipe pelo convite, fiquei muito agradecido e honrado. Eu convido os amigos que nesse momento a gente possa elevar o nosso pensamento à espiritualidade, aos nossos amigos e protetores, para que eles possam bem nos conduzir nesse trabalho, que nos ajudem na nossa reflexão interna, para que a gente possa, então, alcançar os objetivos dessa exposição. Que assim seja. Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre Jesus, esse homem que veio até nós com muito amor, muita dedicação, para nos ensinar tudo aquilo que vem de melhor que o homem pode alcançar, que é o amor, o amor em caridade, o amor verdadeiro. Enfim, para a gente começar essa nossa exposição, eu queria trazer para nós a questão 622, do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E os Espíritos respondem: indubitavelmente. Em todos os tempos houveram homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, a gente já entende, a partir desta questão, que existiram outros, poderão ainda existir novos espíritos, espíritos altamente evoluídos que poderão vir à Terra ainda para que nos possam, de alguma maneira, revelar a lei de Deus. Mas também a gente entende que Jesus, ele é esse Messias, que para nós, governador, veio trazer de uma maneira muito carnal, muito humana para nós, essa lei de Deus. E então, na questão 625, os Espíritos e Kardec complementam: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Em qual, claro, os Espíritos respondem que foi Jesus. E a partir daí, Jesus vem sendo este nosso guia e modelo para que, através do Evangelho e de suas atitudes, a gente possa alcançar, então, o nosso progresso moral e espiritual. Esses Messias, eles são esses seres superiores, esses espíritos altamente evoluídos em uma escala de evolução já muito progressiva, que já chegaram nesse alto grau de hierarquia celeste, que já atingiram então essa perfeição, e uma coisa interessante, um fato interessante a esses espíritos é que mesmo quando eles estão encarnados, eles estão acima das fraquezas humanas. Então esses são os Messias, esse era Jesus. Eles são então admitidos nesse conselho do Altíssimo, recebendo diretamente a palavra de Deus. E é claro que a gente tende às vezes existem algumas questões que são colocadas: Jesus é Deus? Não, Jesus é Jesus. Mas Jesus recebe as orientações diretamente de Deus. Então, as ações de Jesus são a resposta verdadeira daquilo que Deus demandou, vamos dizer dessa forma. Esses Messias são os verdadeiros representantes da divindade. Lá no livro Caminho da Luz, então, Emmanuel comenta que quando chegou esse tempo de vinda de Jesus,
né, desse nosso Messias aqui para a Terra, que realmente foi um alvoroço ali dentro do sistema solar, né? Um alvoroço num bom sentido, porque se movimentou muitas falanges, né? Se movimentou muitos fluidos, se articulou quem seriam os receptores, quem estariam ali ao auxílio de Jesus nessa vinda encarnada, né? Para que a gente pudesse receber o Messias, né? Ainda na Gênese, também lá no capítulo 15, vem escrito: pelos imensos resultados que produziu, né, a sua encarnação neste mundo há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, né? Então, mais uma vez, comprovando então essa proximidade de Jesus com Deus, né, e essa correspondência direta, que é receber as ordens diretamente de Deus, né, sem o intermediário, né? Tal alto é o grau de evolução de Jesus, né? Um fato interessante, e a gente pode trazer ali pela vinda mesmo de Jesus, é que a gente tem ali até em São Mateus, né, no capítulo 2, do versículo 1 a 12, na Gênese, fala que disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar Jesus, né, e que a ela lhes ia à frente, indicando-lhes o caminho, né, para onde eles deveriam ir, né? E é claro que a gente não consegue saber o quanto desse fato é real, né, é verídico ali, né, ou se a gente simplesmente não está diante de uma figura indicativa do que os magos foram guiados, né, de uma forma misteriosa, talvez, até o lugar onde estaria o menino, né, o menino Jesus, para que eles pudessem encontrar, né? Mas o que a gente pode ter certeza, né, é que a luz a que se refere São Mateus, não poderia ser de uma estrela, né? A gente já começa a pensar, né, e inclusive dentro, se a gente puder traçar aqui um paralelo dentro do Espiritismo, dentro do que nós já conhecemos, né, a gente pode entender também, né, que as estrelas, elas estão lá, né, são planetas, enfim, são planetas que já morreram, né, ou não, né, estrelas, né, que já morreram ou não, e planetas. E então a gente entende que, claro, que essa estrela a qual São Mateus se refere provavelmente seria, né, a de um espírito, né, um espírito evoluído, que provavelmente se plasmou, né, se fez aparecer com o aspecto de uma estrela e guiou, né, ali os reis magos até o local onde Jesus tinha nascido, né? A gente sabe que isso é possível, né? Os espíritos podem aparecer, né? Então a gente pensa que todo Jesus chegando, né, essa vinda de Jesus, ela realmente veio para nos trazer assim um balanceio na vida daquela humanidade, daquela sociedade, e ainda causa tudo isso até hoje, né? Afinal de contas, nós estamos aí há 2000 anos da vinda, um pouco mais de 2000 anos da vinda de Jesus, do Messias para cá, e a gente ainda fala de Jesus, a gente ainda tenta entender, né, os passos, e a gente ainda tenta entender o Evangelho de Jesus, porque a gente ainda não internalizou esse Evangelho de Jesus, né, todos, né, a não ser os espíritos que vêm missionariamente, né, porque eu ainda tenho grandes dificuldades em entender muitas coisas, principalmente de viver muitas coisas, né, e esse é o grande ponto, né, é viver o Evangelho de Jesus, esse Evangelho que Jesus veio trazer, né, e claro que Jesus, ao longo da sua curta vida na Terra, passou poucas e boas, né? Jesus era sim um ser iluminado, recebia tudo diretamente de Deus, mas ele veio encarnado, e como encarnado, ele claramente, né, e isso o Evangelho traz para nós,
passou por grandes desafios na vida, né? Passou pelos desafios no seu meio social, familiar, né? Ele não simplesmente não aceitou só carregar o fardo do mundo para a redenção dos outros, né? Mas ele nos ensinou, né, a conduzir o nosso próprio compromisso e deixando ainda a nossa consciência em paz, né? Isso foi o ponto alto da vinda de Jesus, né? Desses ensinamentos, um ensinamento de reforma íntima, né? De como a gente pode evoluir, como a gente pode progredir, seguindo os ensinamentos que ele veio nos trazer, né? É claro que Jesus trouxe para aquela sociedade muitas perguntas, né? Mas ele trouxe isso com muito amor, né? Ele, através do amor, ele ensinou. Através das condutas de Jesus, ele conseguiu trazer esse evangelho, esse amor, essa caridade em todo momento para a nossa vida, né? E isso é claro que a gente sabe, né, assim, nesses ensinamentos, porque Jesus foi questionado, do Evangelho traz isso para nós muitas vezes, né, pelos doutores da época, e em todas as vezes ele teve uma resposta de amor, ele teve uma condução sábia para se fazer, né? Ou quando estavam em praça pública prontos a julgar alguém, Jesus ia lá e lançava aquela dúvida: mas quem de vós não cometeu algum erro, né? Que então atire a primeira pedra. E assim ele a partir daquele pecador, né, daquele erro, né, ele passava a mensagem para aquele ser humano, né, para aquele homem, mulher que estava errando, né, mas vai, né, estou aqui, estou te ajudando, vai e levanta e não repete o teu erro, né, siga no amor, siga na caridade, siga no caminho, né. E a gente também tem essa questão de que Jesus tinha uma ligação muito grande com os fluidos, né? E ele entendia muito bem as nossas necessidades, ele entendia a necessidade do próximo, ele sabia qual era a deficiência do próximo e por que ele era limitado àquela forma, né? Porque ele já nos conhecia. Ele conhecia o nosso passado, assim, né? Ele tinha essa conexão conosco, né, que era ligada diretamente a Deus. E ele sabia que a gente era frágil, que a gente errava muito, e a gente erra até hoje, não é? Mas ele conseguia construir, através dos exemplos, a sua fortaleza moral. E aí vem o maior exemplo que Jesus dava, né? Seguindo então fielmente a lei de causa e efeito. Jesus para nós, o Jesus homem, né, era para nós a forma mais sublime do Evangelho, né? É o que nós almejamos, né? Nós miramos em Jesus, nós miramos nos ensinamentos de Jesus, na conduta de Jesus, para que a gente possa progredir. É assim até hoje, né? Ele não criou dogmas, não criou seita, não criou doutrina, não criou sistema. Ele fez a curta vida, de modelo, né? Para que todos nós ignorantes naquela época e nós ignorantes hoje, né, pudéssemos então adquirir essa expressão superior, né? E mesmo com todos os desafios, somos e podemos alcançar então essa evolução, né? Lembrando que Jesus foi morto, foi torturado, né, e estava resignado, né? Em conversa com Nicodemos, Jesus ainda diz o seguinte, né, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Então, ele mostra essa misericórdia divina na reencarnação, né? Então, Jesus nos deixou todo o roteiro, né? O roteiro básico para que a gente pudesse seguir o nosso caminho em progressão até chegarmos àquele patamar de angelitude, né? Ele deixou isso para nós, né? Agora, uma grande pergunta que a gente pode se fazer é: será que nós conseguimos deixar que esse Jesus hoje, nós hoje mesmo, né, nesta encarnação, né, será que a gente deixa esse Jesus nascer dentro de nós, né, comungar conosco, né, desse amor, dessa caridade? Será que a gente está deixando isso acontecer? E eu queria realmente deixar essa dúvida e que a gente pudesse refletir, todos nós em casa, depois dessa exposição, ao longo da semana, né, realmente se nós estamos deixando esse Jesus que veio até nós, né, que veio numa situação de extrema caridade, né, de humildade, nos mostrar como nós podemos progredir e de uma maneira muito, muito, muito simples. Será que nós estamos deixando isso acontecer dentro de nós? Pelo menos um pouquinho todo dia, né? Tem um trechinho do livro Jesus e a Atualidade, né, que diz o seguinte: não te crucifiques na consciência de culpa quando reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes e situações penosas. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, vai ser bom para todo mundo. Mas se não fizer, compreende e segue adiante, não mais errando. Infelicitado por alguém, perdoa e desatrela dele, facultando-lhe paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito. É necessário nascer de novo, conforme ele acentuou, né? Ali, claro, naquela passagem de Nicodemos. A gente consegue ver perceber como tudo está entrelaçado, né? E que o perdão, seguir adiante, né, é um desses ensinamentos, mais um desses ensinamentos que Jesus veio trazer para nós, para que a gente possa internalizar. Cada dia um pouquinho, né? Não estou aqui falando que todo mundo tem que fazer isso amanhã ou agora, né? Mas a gente precisa internalizar isso. A gente precisa deixar que Jesus, que esse evangelho poderoso que Jesus trouxe para nós, que ele se revele dentro de nós, para que ele esteja no meio de nós, né? A gente precisa lembrar ainda, né, que aquela sociedade daquela época era uma sociedade muito diferente de hoje, né? Era uma sociedade violenta, prepotente, presunçosa, machista. Não, então acho que não era tão diferente assim, né? A gente tem algumas semelhanças ainda com aquela sociedade, ainda em 2000 anos, né? E todos aqueles ensinamentos servem muito bem para nós e encaixam ainda no nosso dia a dia, né? E por isso, claro, que Jesus ainda trouxe, né? Se fez em parábolas para trazer todos os ensinamentos de fé, né? Quando ele utiliza um grão de mostarda,
Os exemplos de trabalho, quando ele fala sobre as redes de pesca e peixe, né? Uma semente que cai em diferentes tipos de solo, para demonstrar realmente a diversidade dos sentimentos humanos, né? Diante da luz, né? Da sua palavra. O sermão da montanha, que inverteu esse convencional aceito, sem discussão, e exaltando a vítima inocente em vez do triunfador arbitrário. Né? O esfaimado da justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso dilapidador dos dons da vida. Então, Jesus foi e é ainda a personagem histórica que mais se identifica com o homem e com a humanidade. E é ele que a gente segue, que deve seguir todo esse evangelho, né? Esse evangelho de luz que vem trazer para nós toda essa razão de evoluir perante as leis. Né? Todo o seu ministério, né, foi e é humanizado, né, que ergue o ser do instinto para a razão e então para a angelitude. Né? Jesus é aquele ser, né, aquela luz que nos aquece e clareia. Então, por que não seguir? Por que não deixar isso florescer em nós? Né? Por que não? Né? Para que a gente vai deixar, né, a intolerância tomar conta de nós? Né? Porque a tolerância que a gente utilizar para com os infelizes vai se tornar uma medida emocional de compaixão para quando chegar a nossa vez, né, a gente também ser merecedor. Né? A Joana de Ângeles fala que saber o que nós pretendemos da vida e como consegui-lo é um processo parto de amadurecimento. Então, justamente, não é agora, né? Não é imediato. É uma construção. É uma construção. Né? Uma construção desse amadurecimento pessoal que vem romper as nossas raízes, os atavismos que precedem, então, esse nosso passado tenebroso espiritual. Né? Porque se fosse um passado bonito, a gente não ia estar aqui, né? Nessa situação. Então, meus amigos, né, lembrar que Jesus veio nos ensinar a caridade que não se resume à esmola, pois a gente tem caridades em pensamentos, palavras, nas nossas ações de todos os dias. Aquele que é caridoso em pensamento é indulgente para as falhas alheias, né? É caridoso em palavras quem não diz coisa alguma que possa prejudicar o outro, né? É caridoso em ação quem socorre o próximo na proporção das suas forças. Né? Com a verdadeira caridade, tal qual foi ensinada e praticada pelo Cristo, não há mais o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência, não há mais afeto desmedido aos bens deste mundo. Por isso tem o espiritismo cristão por máxima: fora da caridade não há salvação. Isso está escrito ali no Obras Póstumas, se eu não me engano, de Allan Kardec. Né? E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que é o capítulo fora da caridade não há salvação, né? Tem um trechinho assim, ó: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então vamos deixar isso florescer em nós, todo dia um pouquinho, em cada ação, em cada atitude, em cada momento do nosso dia a dia. E assim a gente vai refletindo todos os dias se Jesus está nascendo dentro de nós e se Ele está convivendo no nosso meio a todo momento. Se nós estamos deixando que Jesus conviva conosco a todo momento. Né? E assim, meus amigos, eu gostaria inclusive de ler aqui para vocês o capítulo 61, que se diz O Homem com Jesus, né, do livro Pão Nosso.
que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Aí na epístola diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Está em Paulo, né, Filipenses, disse Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Com Jesus, ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente no divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Então, meus amigos, fica para a nossa reflexão, que a gente possa deixar, internalizar, que a gente possa deixar Jesus entrar na nossa vida através do seu evangelho de amor e de caridade, e que a gente vá fazendo isso aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, mas que a gente siga em paz no nosso caminho, com paz na consciência, lembrando sempre de pedir perdão àqueles que nos ofendem, nos caluniam, e que há também aqueles que nos ofenderam, que nós ofendemos, né? Na verdade. Meus amigos, que Jesus possa estar dentro de cada um de vós. Muito obrigado. Mais uma vez, fiquem em paz e tenham uma excelente semana, né? Eu convido os amigos, então, a elevar nesse momento final o nosso pensamento a Jesus, né? Para que Ele possa, em um momento de luz, derramar sobre nós, né, toda a tua glória, todo o teu amor, toda a tua luz, para que a gente possa despertar em nós o seu Evangelho. Que assim seja. Uma abençoada semana e até uma próxima oportunidade.